Robson, eu sou vista de maneira torta nos cursos de apometria especificamente, porque a gente tem um público diverso também, de uma faixa etária diversa. E o pessoal idoso, mais velho, fica de boca aberta, estarrecido e incomodado. Quando a gente fala dos centros de força, dos chakras, né, a gente fala muito sobre a energia sexual e traz, né, o prejuízo que a não exudação dessa energia, da maneira que seja, né? Ou seja, através da prática do ato sexual ou da masturbação, o que isso pode trazer de consequências negativas para a gente, energeticamente, fisicamente, emocional e psiquicamente, né? E eu falo, não conseguiu, né, transar com alguém, se masturba, bota para fora isso. Dá uma aliviada, pelo menos para aqui. Aí você me disse se eu estou correta ou não, se está certo isso, né? De exudar isso para que outros entraves emocionais ou psíquicos, através desse bloqueio energético, né, aconteçam. Está certo essa linha, Robson? Eu sou uma pessoa tão suspeita para falar de certo, porque para mim não existe nada que é certo, nada que é errado. Antes, pelo contrário. É o seguinte, em questão energética, nós temos que pensar, nós temos dois grandes centros de radiação energética profundamente ligados entre si, que é o chakra da sexualidade e o coronário, né, da intelectualidade, da espiritualidade, né? Um alimenta o outro. Então, cada vez que eu usino muito essa energia do meu chakra básico, da sexualidade, maior aumenta, ainda mais aumenta o apetite sexual e a necessidade de sexualizar, porque está usinando. Se eu não utilizar essa energia de uma maneira ou de outra, na visão espírita, espiritual, ou na visão dos espíritos e não dos espíritas, que é bem diferente, se eu não utilizar adequadamente essa energia, eu vou ser vampirizado por outros espíritos que querem, de alguma maneira, eu vou usar uma palavra que eu acho horrível, mas é usada no meio, eu falo que é um palavrão espírita, espiritólico. Se eu não utilizar, espíritos das trevas vão se locupletar, vão me sugar, abusar da minha energia, vampirizar, e eu vou me sentir cada dia mais esgotado, 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 inclusive com dificuldades de desenvolver um raciocínio lógico, um raciocínio sadio e concatenado, porque a energia está represada. A posição dos espíritos, por mais que os espíritas não gostem dos espíritos superiores, principalmente os médiuns que trabalham na área de cura, na área de psicografia, eles deveriam ter uma relação sexual sadia diariamente. Não interessa que seja com um parceiro íntimo ou que seja consigo mesmo. Aí veio aquelas pessoas com profundo sentimento de culpa e desinformação. Ah, mas a masturbação vai atrair espíritos inferiores. Tá. Mas você vive num paraíso, por acaso? Para atrair espíritos inferiores? Nós já somos inferiores, em termos de comparação com aquelas almas já resolvidas, que eu nem sei se são tão resolvidas assim. Que a maior parte daquelas que se dizem resolvidas saíram daqui com sentimentos de culpa, e hoje estão arrependidas por não ter feito aquilo que todo mundo faz. Eu gostaria de permitir assim, uma brincadeira de um grande amigo que eu respeito muito, é uma grande referência na minha vida, que é o Djalma Argolo, lá de Salvador, Bahia. E ele conta uma piada que tem muito a ver com isso. Ele conta assim, que uma vez saiu um pau de arara, um caminhão de bicha, e aí ele brinca, é uma bicha baiana, para fazer uma excursão. E aí o caminhão cai no precipício abaixo. E uma delas resolve fazer uma promessa para São Pedro, porque era muito católico, fala, São Pedro, você tem que me salvar, me salvar, me salvar, porque se você me salvar, nunca mais eu vou dar, nunca mais eu vou beijar homem nenhum, nunca mais eu vou olhar para homem nenhum. E aí, para a desgraça dela, ela é a única que salva. Mas como todas morrem, e como ela era a única muito religiosa, ela passa o resto da vida tomando banho de água fria, olhava para os homens, tremecia toda, e tudo. Aí foi ficando velhinha, velhinha, e olhava, e falava, não, mas eu tenho que cumprir a minha promessa que São Pedro me salvou. Você vê o poder da crença da pessoa. É uma história, logicamente, né? E aí ela desencarna. E, como toda boa bicha, ela sobe para o céu
toda iluminada nas cores do arco-íris, né, vestida de glória, de majestade, e chega lá, São Pedro fala, venha que o seu lugar está guardado aqui, mas me aguarde um pouquinho que eu vou preparar o seu lugar. E ela se sente tão, fui recompensada, passei o resto da vida fiel à minha promessa. Enquanto São Pedro passa para olhar o lugar dela, passa lá no fundo do céu um caminhão de bicha falando, não era pecado, não era pecado, não era pecado. E aí ela sente que, depois de tudo, ela se privou de muita coisa que nunca foi cobrado dela por Deus, mas os homens é que disseram, justamente os homens que faziam aquilo. Né? Então, a gente se priva de coisas que não são erradas, pecados em proibido, não. E aí, nesse caso, eu falo, poxa, não tem erro, não tem pecado. Você tem que ter um bom senso. Bom senso, tem um espírito que nos orienta, o espírito Joseph Kleber, ele fala que é o caminho do meio entre a razão e a emoção. Não tem fórmula. Usa o bom senso e define a sua vida pelo bom senso. Seja você hétero, seja gay, seja bissexual, seja o que for. Mesmo assim, citando, no início você me falou a respeito da visão dos espíritos. Os espíritos falam abertamente isso e com constância, que no futuro a definição melhor para a humanidade vai se definindo como bissexuais. A tendência é a humanidade caminhar para a bissexualidade. Vários espíritos, inclusive espíritos que nunca foram gays na encarnação deles aqui, que são héteros, foram héteros quando encarnados, e falam assim, o futuro da humanidade é a bissexualidade. E a gente nota isso hoje, Ana, quando a gente vê essa geração nova, que não é mais a minha geração, né? Surgindo aí esses jovens muito bonitos, mas com alguma coisa de feminino, embora se definam socialmente, energeticamente, na sua identidade como héteros, mas você olha um garoto e uma garota e você fala, tem algo errado, são duas mulheres? Não, é um homem e uma mulher que está ali, mas a feição, os traços são mais sutis, né? Tem mais sentimentos, mais emoções, mais facilidade de compreender a coisa, é a parte feminina que está vindo. Aos poucos isso está manifestando na humanidade, e aliás eu acho que agora de uma maneira bem mais intensa, né? E eu acredito que, na minha visão, os espíritos têm razão nesse sentido. Agora, trazendo para a brincadeira nossa do dia a dia, eu falo, a melhor coisa é a pessoa ser bissexual, ele não passa um final de semana sozinho. Haja visto, né, que se não encontrar um, encontrar outro, ele vai ter como se realizar. Lógico, espero que vocês compreendam que isso é uma brincadeira minha, eu gosto muito de brincar, mas a gente precisa ver sobre tudo isso. Vou viver a minha sexualidade com tal nobreza, com tal honra, que se o outro chegar a olhar para mim, ele não tem condição moral de falar mal de mim. Sabe? Ele não tem condição moral. Eu posso estar beijando um namorado ou uma namorada diante de alguém que não concorda, que, da forma como eu faço de maneira tão respeitosa e tão amorosa, que o outro que não concorda passa e começa até a me admirar. Então, se eu começar a me respeitar e viver com tal honradez, aí eu vou inspirar o outro também a fazer a mesma coisa comigo. Exatamente. Então, Robson, partindo dessa linha, né, de pensamento que você trouxe, dessa moçada que está ocupando o planeta hoje, né, com traços, meninos com traços mais sutis, né, equiparando as meninas, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dos transgêneros. Qual é a visão da espiritualidade a respeito do tema? Qual a visão da espiritualidade a respeito das transformações físicas que para o espírito são tão necessárias para que ele se identifique, né, com o físico? Se puder abordar para a gente. Eu gosto muito de uma definição de Allan Kardec, quando ele diz que a ciência tem que estar a serviço da sua felicidade. E ele era um homem tão avante, né, assim, com suas ideias, bem avançado para o seu tempo, que quando tratava da questão mais espírita mesmo, ele falava que se algum dia a ciência provar que em algum ponto o espiritismo está errado, ele falava assim, fique com a ciência e rejeite esse ponto. E hoje a posição dos espíritos não é menos diferente. Se a ciência puder ajudar para que o ser humano se encontre feliz, por que não fazer? Por que não transformar? Antigamente a gente estava fadado, antigamente eu falo assim, há um século atrás ou mais, fadado a viver unicamente com aquele corpo ali, mesmo eu não gostando do corpo.
Poxa, hoje eu posso modificar o corpo. Enquanto eu estou a caminho, eu posso modificar. E muitas vezes o espírito tem uma reencarnação até provatória, nem sempre para eles, mas às vezes para os familiares, para impactar os familiares. Mas ele está com o psiquismo numa fisiologia inadequada para a realidade psíquica e psicológica dele. Ora, se existe jeito, se existe condições da ciência adequar isso, por que não fazer? É a mesma coisa a pessoa fala assim, eu sou gordo, mas eu detesto meu corpo. Tá, mas você quer mudar ou você tem preguiça de mudar? Porque se você quiser, tem jeito. Por que não fazer isso para adequar a sua felicidade? Se o meu corpo não é adequado ao meu psiquismo, olha, e eu tenho condições, vamos mudar sim, a ciência está aí para isso. E vamos nos adequar a um corpo compatível com o meu ser psicológico, com a minha existência. Porque se eu não for feliz, eu não vou causar transformações positivas na humanidade. E como que você vai ser feliz num corpo que não corresponde ao seu desejo, à sua emoção, à sua identidade energética? Você vai viver em constante conflito. E os espíritos são a favor de nós utilizarmos todos os recursos lícitos e éticos possíveis para que sejamos tão felizes quanto nós pudermos ser. Tão felizes quanto pudermos ser. E isso abrange a transexualidade, abrange todas as áreas da manifestação, de todos os gêneros, porque a gente não sabe nem mais quantos gêneros temos, né? Eu me lembro muito bem em 99, o espírito Alex Arthur, indiano, a gente conversando sobre sexualidade, e para nós, muito leigos, até me considero hoje leigo em muita parte dessa área de sexualidade, e a gente estava falando só em termos de homossexual, bissexual e heterossexual. Ele falou assim, eu conheço mundos em que existem mais de 20 formas de sexualidade. E na época a gente não pensava nisso, mas hoje a gente já passou de 10 formas aqui na Terra. E por que não utilizar os recursos para você ser tão feliz quanto você pode? Utilize isso. Os espíritos têm uma pergunta que fala assim, a felicidade, ela pertence à Terra? Eles falam, a felicidade completa ainda não é deste mundo, mas compete a vós serdes tão felizes quanto puderem. Quer dizer, lance mão de todos os recursos que existirem e adeque, enquanto é tempo, o seu corpo à sua realidade íntima. Viva bem com o corpo que você tem. Se você resolveu ser gordinho ou gordinha, seja gordinho elegante, para causar inveja aos outros gordinhos que não querem ser elegantes. Se eu tenho corpo masculino, mas eu sou de alma feminina, se a ciência pode, abra alguma coisa embaixo, corte isso e seja feliz como você puder. O importante é você ser tão feliz quanto puder, para você enfrentar o seu próprio preconceito, porque nem sempre o preconceito é da sociedade. Eu encontro pessoas que elas são preconceituosas. Nós tivemos casos aqui na nossa casa espírita em que nós queríamos fazer um chá de casa nova para 2 amigos que eram namorados e depois definiram que iam se casar, iam morar juntos, mas não tinham recursos financeiros. Os casais héteros da nossa casa espírita se juntaram e fizeram um chá de casa nova. Eles não queriam comparecer, porque eles tinham preconceito dos héteros quererem ajudá-los. Eu falei assim, olha, depois você não pode reclamar, porque todo mundo fizeram uma festa, nós conseguimos arrecadar coisa, montamos tudo. Eu não tenho coragem de ir, não. Nossa, mãe, de jeito nenhum. Pô, mas você que está com preconceito. Então, a gente tem que muito analisar isso, né? Mas tudo bem, se você quer ser feliz até com o seu preconceito, seja feliz. O interessante é isso. E na questão do transgênero, né, transexual, seja lá quais outras formas que existirem aí, utilize enquanto é tempo, enquanto você está a caminho dos recursos que a tecnologia e a ciência oferece, mas considerando também a ciência psicológica, porque muitas vezes nós temos que passar por uma readequação mental, emocional e psicológica para conviver com o novo corpo, porque muita gente deseja muito uma coisa e quando tem aquela coisa é infeliz naquilo também. É mais ou menos igual a questão do emagrecimento. Eu quero emagrecer. Não adianta fazer cirurgia bariátrica, não adianta fazer lipoaspiração, porque eu tenho casos da minha família, assim, da minha própria irmã. Não adianta cortar a gordura aqui ali, se você não pensa magramente. Então, muitas vezes, a gente precisa de fazer uma readequação mental e emocional. E depois o corpo
investir no corpo para acompanhar aquilo. Porque se mudar só o corpo, mas você não mudou para viver... Imagina que eu vivo 18, 20 anos num corpo masculino, mas tenho uma alma feminina. De repente, eu pago uma cirurgia para transformação de sexo, rápida. Mas eu estava habituado com o corpo masculino. Mesmo desejando o outro, a hora que eu venho, eu começo a entrar em conflito. Olha, a ciência psicológica nos ajuda a isso também. E já evoluímos suficientemente para isso. Então, vamos utilizar esse recurso sem medo, sem culpa, porque do outro lado não vai te perguntar o que você fez com o seu corpo, o que você fez com o pinto, o que você fez com a vagina, nada disso. Do outro lado vai te perguntar assim, você está feliz? É só isso. Você está feliz com o que você fez? Está resolvido? Se eu não estiver, eu volto quantas vezes for necessário. Robson, voltando ao livro, na verdade a gente está no livro inteiro. Ele aborda principalmente a questão da mente, né? Os 6 casos, não vou contar aqui, né? O pessoal vai adquirir o livro e ler. 6 casos interrelacionados, 6 histórias, né? E toda uma conotação de como a mente funciona, de acordo com um determinado cenário e contexto do livro. E aí a gente volta para o autopreconceito, né? O quanto a gente se desconhece os mecanismos da mente para que a gente se entenda e saiba quem a gente é, né? Eu tenho muitos amigos homossexuais, bissexuais, heterossexuais, tenho muitos amigos, né? E eu acredito que a maior dificuldade seja a dificuldade da autoaceitação e do autopreconceito, né? E é um desafio, né? Mergulhar, e você ensina muita gente isso, a mergulhar nos abismos da alma para que a gente consiga se analisar e deixar de lado os preconceitos. Robson, podemos falar um pouquinho a respeito da passagem de Sodoma e Gomorra, do Evangelho de Mateus, se você puder esclarecer, né? Porque muitas pessoas usam o termo seu sodomita, né? Como viado, gay, e se utilizam desse termo de maneira equivocada. Queria que você esclarecesse um pouquinho a verdade sobre isso. Bom, é um tema bem controverso, principalmente no meio evangélico, né? Antes, porém, de abordar, quando você falou da pessoa ter que mergulhar no seu abismo, muitas vezes tem muita gente que tem medo de mergulhar no abismo e se sentir muito confortável lá dentro. Tão confortável que não quer sair de lá. Porque, às vezes, aquilo que a gente julga que é errado é tão bom, né? Só que a gente não se conhece. E aí você descobre que aquilo que você julgou que é errado a vida inteira nunca foi errado, coisa nenhuma. Foi uma crença sua. E falar de crenças, essas crenças, coisas controversas da Bíblia, né? Que eu acho que é um dos livros mais controversos que tem, a gente precisa entender sobre Sodoma e Gomorra a respeito da contextualização histórica que a gente chama de hermenêutica bíblica. O que representou aquilo, como o povo vivia, qual era o costume da época, para a gente entender o que quer dizer. Sodoma e Gomorra, né, eram 2 cidades que, em teoria, tinha muito homossexual e que Deus havia destruído por causa da sexualidade. Eu penso assim, pô, se ele destruiu aquilo, por que não destruiu São Paulo até hoje? Sodoma e Gomorra não tinha 3.000 habitantes. Tem 3 milhões que andam no dia do orgulho gay. Será que Deus mudou a posição dele? Por que não destrói Nova York, São Francisco, e destruiu uma cidade de 3.000 habitantes, que 3.000 habitantes ali era uma metrópole na época, estou sendo muito exagerado, né? E não tinha nem a metade, nem 1/3 do que tem hoje, em termos de abusos em todas as áreas que temos nas grandes cidades nossas. Deus perdeu o poder ou ele mudou de ideia? Temos que começar a pensar nisso aí. Ou então repensar o significado. Existe no texto do livro de Êxodo, no capítulo 22, a respeito dos 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos consta, no 4º mandamento, que fala sobre o sábado, que já nos dá uma pista para entender o significado do que ocorreu em Sodoma e Gomorra. No 4º mandamento da lei de Deus, ele fala assim, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porém, do 7º dia, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, e nem o estrangeiro que estiver das tuas portas para dentro fará obra alguma,
porque é o dia sagrado do Senhor teu Deus. O estrangeiro sempre foi considerado uma coisa muito sagrada para os povos que viviam no deserto. Então as pessoas caminhavam dias, e na época léguas, né? E aí batia uma porta, e sempre foi considerado, sempre, pode-se ler nos 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que determinou toda essa passagem que o pessoal interpreta erroneamente. A hospitalidade entre os judeus era a coisa mais sagrada que existia. É tão sagrada que Jesus cita nos evangelhos dele: eu vos enviarei de 2 em 2 as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se não fores bem recebido naquela casa, batei os pés na sua entrada e brasas de fogo cairão sobre aquilo ali. Porque a hospitalidade era uma coisa muito sagrada. E o que ocorreu em Sodoma e Gomorra não foi nenhum excesso na área de sexualidade, de homossexualidade muito menos. Foi uma pretendida punição, porque eles não deram guarida aos varões que vieram no deserto, batendo as portas dele, considerados anjos mensageiros, e eles não deram guarida a eles. E foi isso que Jesus se referiu. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será na geração atual também. E as pessoas utilizaram o termo sodomia ou sodomita como se fosse relação homossexual. Mas a Bíblia não fala que é isso. Isso foi interpretação de quem leu. Se você fazer uma exegese bíblica, você vai ver que o erro ali não foi relação sexual, foi eles não terem dado abrigo aos 2 estrangeiros que vieram em nome de Deus para dar uma mensagem na casa. Não deixaram entrar. E ainda queriam pegar os 2 lá, e não é para transar, queriam pegar os 2 e massacrar os 2. E aí interpreta-se que queriam transar com aqueles 2 anjos, e aí por isso a cidade foi destruída. Agora, se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, volta a falar. Por que ele não tem poder para destruir São Paulo, São Francisco, né, na Califórnia, Nova York, que tem milhões de vezes mais gays e desregramento do que Sodoma e Gomorra? Ou Deus mudou de ideia, que segundo a própria Bíblia está errado, Deus é único, hoje, ontem, eternamente, né? Ou ele diminuiu o poder dele, o que também não é compatível com a posição de Deus. Então temos que refundir nosso conceito a respeito disso urgentemente. E Jesus faz isso, tem várias coisas passagens de Jesus. Quando ele vai em Betânia, na casa de Maria e de Marta, que aí elas recebem Jesus e vão passar um óleo, ungir o cabelo de Jesus. Não era um óleo santo, igual o povo diz, não, é porque ele estava sujo mesmo o cabelo, de poeira, e eles passavam óleo porque não tinha muita água, e ficava aquela coisa melequenta, assim, grudenta. E aí a outra foi, vou lavar os seus pés. A hora que foi lavar os pés e passar o óleo, uma delas ficou meio assim, porque o óleo era muito caro para a realidade financeira deles e na região também. E aí Jesus falou assim, olha, esta escolheu melhor que você, porque isso aqui você pode ter a hora que você quiser, mas eu ficarei pouco tempo com você. Ele foi bem recebido e ele abençoou a casa, porque a hospitalidade estava em primeiro lugar. Ele foi bem recebido na casa de Zaqueu, que era ladrão. Ele era judeu, roubava do judeu para dar aos romanos, mas recebeu Jesus lá. E quando ele foi bem recebido, Jesus falou, hoje a bênção está sobre sua casa. Porque ele abriu as portas para receber. Para um povo que viajava e vivia no deserto, essa hospitalidade estava em primeiro lugar. E o que Jesus queria saber, que você tem que estar o coração aberto para receber o outro, não interessa se ele seja representante divino ou não, ou da oposição, como ele diz. Você abre as suas portas, o seu coração tenha generosidade para receber. O erro de Sodoma e Gomorra, Jesus não diz que foi sexualidade. Leia as palavras de Jesus em Mateus, também tem em Lucas, ele não fala que foi sexualidade. E isso é invenção, é interpretação. Então a gente tem que estar muito atento a isso e fazer uma exegese e estudar o contexto histórico da região, né? O que na época imperava. Ou então nós temos que admitir, Deus perdeu o poder porque ele não puniu. Se imagina se fosse fazer aquilo e ele mandasse 2 pretendidos anjos para ir no Orgulho Gay de Madrid, que vem gente da Europa inteira, enquanto aqui ocorre em 2 dias, lá é 1 mês de Orgulho Gay. Ou seja, bicha lá nasce em cacho, em penca, sabe? Brota do chão do bueiro. Por que Deus não destrói isso? Ele perdeu o poder? Então nós estamos equivocados na forma. E nos incomoda muito a felicidade do outro. Você vê a bandeira do arco-íris, incomoda quem gosta só de cinza.
Você vê pessoas as pessoas que são gays, eles dão beleza à vida. Aí do mundo, se tivesse só hétero, não tinha muita graça, não. Eu falo que até os espíritos do outro lado precisava urgente que Clodovil desencarnasse para dar um jeito, esse negócio de espírito andar tudo de branco, aquela coisa ridícula. Não, tem que fazer uma repaginação. Se não tiver gay do outro lado, acabou o céu. Virou uma coisa esquisita. Só que lidar com pessoas que estão alegres, que estão buscando felicidade, para quem é infeliz, incomoda profundamente. E os religiosos são infelizes, porque eles querem fazer, eles têm desejo de fazer. Eu falo que eu convivi com pastores no meu dia a dia, quando eu era evangélico. E já peguei vários masturbando um ao outro, escondido. E olhava para mim e falava, não fale com ninguém ou é expulso da igreja. A infelicidade dele, porque não pode se revelar, se manifesta através do quê? Apontando o defeito. Deus vai punir. Né? E aí esse Deus que se fala, aí eu rejeito ele. A pessoa, eu lembro muito de Gandhi, quando perguntaram a Gandhi se aceitava Jesus e o que estava no Evangelho. E Gandhi respondeu para um dos gideões internacionais, Jesus e o ensinamento eu aceito. O que eu não aceito é o que a sua igreja ensina a respeito de Jesus. E quando a gente for pensar em Sodoma e Gomorra, a gente tem que pensar nisso.